Hoje você vai descobrir a verdade mais desconfortável sobre foco que você já ouviu. Porque quase todo mundo hoje tenta resolver a falta de foco com mais esforço, mais café, mais cobrança, mais técnicas, mais aplicativos de organização. Mas o foco, ele não morre primeiro na produtividade. Ele morre antes, lá no ambiente interno. E de acordo com os conceitos reais da ciência, o foco morre quando a sua mente desaprende a permanecer. E é aqui que tá o ponto, a chave mais importante, e cara, quase ninguém fala sobre isso. O oposto do foco não é a distração. O oposto do foco é fragmentação. Mas espera aí que eu já te explico. A distração é o sintoma visível. A fragmentação é a doença invisível. É quando o seu cérebro já não consegue ficar inteiro em lugar nenhum. Você até senta para trabalhar, estudar, ler, orar, conversar, mas uma parte sua continua presa no celular. Outra no que você viu ontem, outra no que você precisava responder depois, na ansiedade de fazer tudo ao mesmo tempo. E um cérebro dividido não consegue produzir profundidade. Ele só produz uma presença superficial. É como se você fizesse tudo meia boca, sabe? William James, considerado um dos pais da psicologia moderna, defendia que a nossa experiência é moldada por aquilo que damos atenção. Em outras palavras, a sua vida não é feita só do que acontece com você, mas do que consegue permanecer com a sua atenção. E se a sua atenção está pulverizada, fragmentada, a sua vida também começa a ficar pulverizada e fragmentada. Então, nesse vídeo eu não vou só te ensinar a ter mais foco, eu vou te mostrar o que o foco realmente é, por que tanta gente acha que tem déficit de atenção, TDAH e todas as outras siglas aí que vêm sendo criadas, quando na verdade só tem excesso de estímulo e fragmentação. Eu vou te falar no decorrer desse vídeo qual que é o erro que destrói a concentração sem que a pessoa perceba, qual que é o único hábito que realmente ajuda o cérebro a voltar ao foco. E eu já te adianto que não é um hábito glamuroso, moderno, não é algo gostoso de fazer, mas talvez seja justamente por isso que ele funcione. Oi, eu sou a Rai e nesse canal eu falo sobre hábitos, desenvolvimento pessoal e tudo que te ajuda a chegar na sua melhor versão. Se você busca isso, se você quer estar sentada em mesas que te desafiem a ser alguém melhor, eu te convido a se inscrever no canal agora e curtir esse vídeo para o YouTube entender que o conteúdo é relevante. E se prepara, amiga, porque hoje tu vai receber uma chave nas tuas mãos, que é esse hábito único, que parece fácil até, mas que no fim das contas pouquíssimas pessoas conseguem fazer, por mais simples que ele pareça. Mas hoje eu vou destrinchar ele aqui e no final eu vou te dar a parte prática de tudo isso. Mas antes, vamos aos fatos. O que é foco de verdade? Antes de te falar desse hábito que muda tudo, a gente precisa limpar uma confusão que criaram na nossa mente. Então, a partir de agora, eu quero que você esqueça tudo que te falaram sobre foco até agora. Muita gente acha que foco é intensidade. Não é. Foco não é olhar fixo, cara séria, música épica, 3 horas seguidas de produtividade. O foco na psicologia é o direcionamento dos recursos cognitivos para certos aspectos e não para outros. Quando esse direcionamento se mantém por mais tempo, entramos no campo da atenção sustentada. Ou seja, foco não é só prestar atenção, é sustentar a atenção naquilo que importa e, ao mesmo tempo, excluir todo o resto. Essa parte da exclusão ela é fundamental, porque o foco não é só dizer sim para uma coisa, é dizer não para 100 coisas ao mesmo tempo. E é por isso que tem muita gente ocupada que nem sempre é uma pessoa focada. Às vezes são só pessoas agitadas, que estão aí em movimento constante, mas sem profundidade nenhuma, fazendo tudo meia boca. Uma boa analogia para pensar no como que o foco é a analogia do feixe de luz. Luz espalhada ilumina pouco. Luz concentrada pode cortar um metal. O problema é que muita gente quer ter resultado de laser vivendo como uma lâmpada espalhada. E isso não funciona. Outra coisa que é importante, o foco não é a ausência total de distração, isso seria irreal. O foco é a habilidade de voltar, é perceber que a mente foi embora e trazê-la de volta antes que o desvio vire uma moradia. Na Bíblia, quando Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, existe uma sabedoria nessa frase sobre direção interna. O olhar nesse sentido não é só físico, é a capacidade de orientar o seu interior. Uma vida inteira pode adoecer quando o olhar interno vive dividido. E, gente, eu vivi anos da minha vida achando que eu era indecisa. Antes de ser cristã de verdade, eu colocava até a culpa da minha indecisão no signo. Mas uma vida inteira pode clarear quando esse olhar que antes era dividido volta a ser simples, inteiro
e alinhado. Isso conversa muito com a própria definição psicológica de atenção: selecionar, sustentar, direcionar. Então, se eu tivesse que resumir tudo que eu falei até agora, o foco é a capacidade de permanecer inteira no que merece a sua atenção. Tudo que eu tô falando aqui tem embasamento, tá? Tem estudos por trás. Eu, inclusive, aprendi muitas dessas coisas no livro Essencialismo. Eu vou deixar o link dele aqui em algum lugar desse vídeo. E se você quiser adquirir, esse livro ele é um divisor de águas quando o assunto é foco. Mas e aí? O que tá roubando o seu foco sem que você perceba? Agora vem uma parte que quase nunca é dita com clareza. Todo mundo fala de foco na internet, mas ninguém fala sobre isso. O maior ladrão do seu foco talvez não seja o celular em si, que é o que todo mundo fala por aí, mas é a alternância. É o hábito de trocar de alvo o tempo todo. E nossa, eu fiz isso por muito tempo. A ciência cognitiva mostra há décadas que mudar de tarefa cobra um preço. E esse preço é conhecido como switch cost, o custo da troca. Depois de uma mudança de tarefa, as pessoas tendem a responder mais devagar e com mais erros, mesmo com tempo de preparação. Esse custo diminui, mas não desaparece. Mas existe uma camada ainda mais profunda que eu preciso te falar, que é a attention residue, ou seja, resíduo de atenção, estudada por Sophie Leroy. A ideia é simples e poderosa. Quando você sai de uma tarefa sem realmente se desligar dela e já pula para outra, uma parte da sua atenção continua presa na tarefa anterior. Ou seja, você chega na nova tarefa cognitivamente incompleta. Isso explica por que às vezes você abre o computador para fazer alguma coisa importante e para responder uma mensagem ali rapidinho, ou olha uma notificação ali em segundos, volta para a tarefa que estava fazendo e sente que alguma coisa se embaralhou. Não é uma impressão, você não voltou inteira. Parte da sua mente ficou espalhada pelo caminho. E é aqui que está outra coisa que o pessoal não fala na internet, mas é extremamente importante. O cérebro ele não sofre só com interrupções longas, ele sofre também com essas micro-interrupções. Aquela olhadinha de 15 segundos no celular, aquela checagem rápida, sabe? Vou ver se alguém mandou mensagem aqui, uma bisoiada aparentemente inocente, mas que caga com tudo. Quando isso vira padrão, você começa a treinar o seu cérebro não para pensar, mas para alternar. Não para se aprofundar, mas para reagir. Cal Newport popularizou muito bem essa ideia ao falar de trabalho profundo. Não é só o trabalho que importa, é o estado mental necessário para entrar nele. E esse estado não combina com um cérebro viciado em alternância. E talvez seja aqui que muitas pessoas se confundem e pensam: eu acho que eu tenho um problema grave de foco. Às vezes não, às vezes você só tem um problema no jeito em que a sua atenção foi treinada. Você montou uma rotina inteira que impossibilita a profundidade e depois se culpa porque não consegue ser profunda dentro dela. Mas a boa notícia é que se o cérebro foi treinado para isso, ele também pode ser retreinado. A neuroplasticidade existe justamente porque o cérebro muda com a repetição e com a experiência. E hoje tu vai aprender a retreinar o teu cérebro para o foco. E agora vem uma parte aqui bem importante. O foco exige tolerância ao desconforto. O que eu vou te falar agora é uma das coisas mais importantes do vídeo inteiro, então presta atenção. Muita gente não perde o foco porque não consegue prestar atenção. Muita gente perde o foco porque não suporta os primeiros minutos do aprofundamento. Esse ponto ele é muito subestimado, poucas pessoas falam sobre isso, mas é que é a verdade real. Quando você senta para fazer algo importante, existe uma fase inicial chamada fase de atrito. O cérebro ele ainda está saindo daquele ritmo fragmentado, então ele quer estímulo, ele quer fuga, ele quer novidade, ele quer troca. Então, essa é a parte mais difícil, porque é exatamente aí que muita gente interpreta esse desconforto como um sinal de incapacidade. Eu não consigo focar, eu só penso em comida. Mas esse desconforto, ele não é incapacidade. Muitas vezes esse desconforto é só uma transição. É o barulho de uma mente saindo da superficialidade e tentando entrar na profundidade. Angela Duckworth ficou conhecida por falar de grit, que é a persistência apaixonada de longo prazo. Mas antes da persistência de longo prazo, existe uma virtude menor e quase que esquecida, que é a capacidade de não fugir dos primeiros minutos chatos. E essa habilidade muda vidas. O foco ele não é só a capacidade de atenção, é também a capacidade de inibir os impulsos concorrentes. Olha a importância do que eu falei para vocês agora. Então, talvez você não precise mais perguntar como que eu posso ter mais foco. Talvez você precise perguntar quanto desconforto mental eu consigo tolerar sem correr para uma anestesia.
porque o foco profundo ele exige isso. Exige suportar esse começo sem abandonar o processo. Exige ficar ali o bastante para que a tua mente possa desacelerar e só então começar a se entregar. Imagina comigo uma panela no fogo, você coloca uma água para ferver, mas a cada 40 segundos você desliga o fogo, muda a panela de lugar, olha outra coisa, mexe no celular, volta, liga de novo, desliga, volta. A água ela até pode esquentar um pouco, mas nunca vai entrar em ebulição. Essa é a mente de muitas pessoas hoje, infelizmente. E não é que falta inteligência, potencial, só falta tempo no mesmo fogo. Falta permanência suficiente para atravessar essa fase morna que é difícil e chata. O foco ele é justamente isso, a capacidade de não desligar o fogo cedo demais. Tá, eu entendi, mas então qual é esse hábito único que vai fazer o meu cérebro voltar ao foco? É a monotarefa deliberada, ou melhor, fazer uma coisa de cada vez com intenção. Todos os dias, por um período definido, você vai fazer uma coisa só. Sem uma recompensa, é uma coisa só, sem celular por perto, sem música com letra, se isso te distrai, coloca aí um instrumental, sem abrir essas abas aleatórias aí que você abre e sem dar aquela olhada rapidinha no celular. Só você e uma tarefa cognitivamente relevante. Esse é o hábito. Parece simples, mas não é. Eu não ia te trazer até aqui para falar que é só você fazer uma coisa de cada vez. Por favor, me respeita. É que esse hábito ele é extremamente difícil e profundamente restaurador. Porque não treina apenas a tua produtividade, ele treina uma integridade atencional. Treina o teu cérebro a permanecer. Treina o teu cérebro a parar de pedir a novidade a cada 2 minutos. Treina você a sentir uma profundidade como algo natural. E se você não fizer exatamente como eu vou te explicar aqui, você vai continuar sem foco. Vai por mim. Eu gosto de chamar isso de reeducação da permanência, porque no fundo é isso. Você vai estar ensinando a sua mente a não abandonar tudo que exige uma certa maturidade. Quando você fica em uma única tarefa por tempo suficiente, em vez de trocar de alvo o tempo inteiro, você diminui o custo cognitivo dessas trocas e aumenta a chance de finalizar essa tarefa com muito mais eficiência. E tem uma parte disso que é muito interessante. Existe um ponto em que o foco deixa de ser um esforço, deixa de ser difícil e começa a fluir naturalmente. No começo é difícil mesmo, a tua mente ela quer sair, ela quer distração, ela quer parar, mas se você permanece, algo muda. Você começa a se envolver com aquilo, você entra no que você está fazendo e o que antes era pesado fica até prazeroso, acredita? O problema é que quase ninguém chega nesse nível, porque a maioria desiste antes, interrompe antes, troca antes. Ou seja, o segredo não é esperar a vontade chegar para focar, é ficar tempo suficiente até o foco começar a acontecer sozinho. E como que eu vou praticar isso na vida real? Rai, me conta. Você vai escolher uma tarefa importante por dia, uma só, uma. Aquela que realmente exige o teu cérebro por inteiro. Depois você cria uma janela protegida para ela. Pode começar ali com 25, 40 minutos, 50 minutos. O mais importante não é chegar num número perfeito, é a regra. Durante essa janela de tempo não vai existir alternância. O foco, ele é total nessa tarefa. Celular, fora do campo visual, porque só a proximidade já gera uma tentação ali na gente. Então, tira tudo de notificações, né? No início tu vai sentir uma vontade de escapar, é normal, mas esse desconforto ele não prova que o método não funciona, ele prova que o seu cérebro estava acostumado com a fragmentação. Então, quando vier o impulso de trocar, você não vai brigar consigo mesma, você vai perceber e voltar, percebe e volta, percebe e volta. É quase que uma musculação da atenção. Então, se tu quiser sofisticar ainda mais, faz isso no começo do dia. Antes de se entupir aí de estímulos, muita gente entrega o melhor do cérebro para o celular e depois quer oferecer o resto do dia ao que realmente importa. Gente, isso é uma inversão ridícula e é trágico isso. Então, deixa eu resumir da forma mais honesta possível tudo que eu falei aqui para você. O seu problema talvez não seja a incapacidade de focar, talvez seja porque você foi treinada a viver em fragmentos, treinada a trocar rápido, a não suportar o silêncio, o desconforto, treinada a fugir do começo difícil e é aí que depois de anos treinando o cérebro para alternância, você se assusta porque ele não consegue profundidade. Mas a boa notícia é que o caminho de volta existe. E ele começa com o único hábito que eu te ensinei aqui, que é a monotarefa deliberada. O livro Essencialismo chama isso de a sua única coisa. Se tu ficou até aqui, já me ajuda numa coisa. Comenta aqui, eu tenho foco. Além de você estar declarando isso, profetizando isso para sua vida,
Isso vai me ajudar bastante a saber que você ficou até aqui e que você também está nesse processo de evolução, assim como eu. Isso quer dizer que eu estou atingindo pessoas que estão na mesma vibração, no mesmo objetivo que o meu, que é me transformar a cada dia na minha melhor versão. E lembre-se, fazer uma coisa de cada vez, por tempo suficiente, sem recompensa paralela, sem celular do lado, até o seu cérebro se reaprender a permanecer. Porque o foco, gente, no fundo, ele não é um truque, ele é uma reconciliação entre você e a sua própria presença. Um beijo e até o próximo vídeo.